Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start Econ, mas antes eu preciso te dar 2 recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start Econ é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start Econ. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp. E vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar um episódio. Começando mais um episódio do Café com Fundadores, aqui no canal da Start Econ. Eu sou o Igor Roque e hoje eu tô aqui com uma galera com um projeto incrível. A gente vai falar muito, contar muitos detalhes sobre ele, mas eu tô aqui com a Catrine e com o Léo. Agora eu acertei, a gente já tinha gravado uma introdução de novo, eu ia chamar ele de Leandro, mas ele é o Leonardo. Do Na Porta. Na Porta é uma startup que promove, né, a democratização das entregas no ambiente digital e a gente tem um papo muito profundo para trazer aqui. A gente quer conhecer muito mais da startup de vocês, de todos os desafios. Então sejam muito bem-vindos ao Café com Fundadores. Vai ser um prazer enorme contar a história de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. A primeira pergunta que a gente sempre faz, e isso eu acabo repetindo em quase todos os episódios, é contar um pouco do que vocês faziam antes de se tornar empreendedores, né? Um pouco do contexto e background de vocês antes de empreenderem aí. Aí vocês decidam quem começa primeiro. Tá bom. Boa. Bom, eu trabalhei a minha vida toda, né? Parece que eu tô há 40 anos, né? 11 anos da minha jornada foi dentro do ambiente corporativo, então sempre trabalhei em empresas, eu nunca me imaginei empreendendo. É uma história um pouco engraçada como aconteceu, mas eu trabalhei na Nestlé, depois fui sempre para bens de consumo, Ambev, tudo voltado para marketing e comercial. Uhum. Então foi onde eu me desenvolvi, onde eu consegui ter uma noção de estruturar porque a empresa é uma escola, você acaba aprendendo demais. Então foi onde tudo começou. Eu sou formada em marketing, tenho especialização em marketing. Só ajustar então... esse microfone aqui pra ficar melhor. Tá bom. Quer que eu volte? Manda ver, não, pode ir lá. Então foi assim que começou, sempre voltado para o mundo corporativo. Uhum. Depois o Léo vai contar um pouco mais no detalhe como foi essa virada de chave, mas depois da pandemia eu comecei a empreender. Legal demais. E você, Léo? Boa. Bom, eu também segui basicamente a mesma coisa que a Catrine, né? Eu sempre fui do mundo corporativo, trabalhei em algumas multinacionais e trabalhava com bebidas, aí saí, comecei a trabalhar com e-commerce e continuei no e-commerce, foi daí que surgiu a ideia da Na Porta. Então, aproveitando, né, para já começar a contar a história, então, eu nunca me imaginei empreendendo também, sempre achei que eu fosse trilhar uma carreira para tentar ser um grande diretor, né? Então, falava, não, beleza, vamos focar nisso. Tudo a ver com empreender, né? Pois Praticamente a mesma coisa, né? Exatamente. E aí, cara, eu trabalhava na Amazon e eu era gerente de contas de um programa novo da Amazon que a Amazon estava trazendo para o Brasil. Na verdade, a Amazon era recente, né, no Brasil. E eu era gestor de contas, aí eu era do comercial, então eu era responsável por trazer novas contas para aderirem a esse programa. E uma das contas que eu trouxe era a conta do meu sócio, do Sanderson hoje, do nosso sócio. Ele era vendedor do e-commerce lá na Amazon também. E a gente, durante um período muito, muito legal também, né? Porque ele era um dos meus principais clientes, então, logicamente, tinha que prestar um bom atendimento para ele. E a gente, numa troca de ideia, falando sobre as dores, ele falando sobre as dores que eram empreender dentro de, por exemplo, uma Amazon, e eu falando as dores que tinham de políticas engessadas, né, de corporações, grandes corporações e tal.
por um problema que ele teve na conta dele e eu não consegui resolver. E aí eu já tinha contado toda a minha história de minha trajetória para ele, né? Então, aí voltando, eu trabalhei na Ambev durante 4 anos e foi daí que surgiu a ideia da Na Porta, né? A ideia da operação da Na Porta. Aliás, a Ambev é uma escola incrível, né? Nossa, de processo, de metodologia, performance padrão OBZ, orçamento tudo na base zero. Exatamente, é ali que você aprende a bater meta real. Até as que não são reais, né? Então, eu trabalhei na Ambev durante esses 4 anos no Rio de Janeiro como supervisor de vendas e eu atendia mais de 10, quase 20 favelas, depósito, restaurante, bar, boteco, enfim. Então, a ideia de operação da Ambev para atender as favelas ela é excelente. Hoje, a capilaridade da Ambev, não existe uma barreira de entrada em comunidade nenhuma, né? Uhum. Então, a gente meio que pegou o modelo de operação para aplicar na Porta. E aí, quando eu contei para o Sanderson toda essa minha trajetória, o Sanderson ele morou no Itaim Paulista, que é na zona leste aqui, extremo leste, né, daqui de São Paulo. Não é nenhuma comunidade, é uma periferia, ainda assim, ele tinha problema para receber. Então, ele comprava e tinha que retirar numa agência dos Correios. E aí, ele tinha passado numa aceleradora, na Founder Institute, e aí ele já estava com uma outra ideia de fazer um pequeno full commerce, né? Que era o que hoje, que na época o que ele fazia na Amazon era o full commerce, que a Amazon busca as mercadorias, leva para o armazém e faz a entrega por ele. E a ideia era fazer um pequeno full commerce, um full commerce para pequenos empreendedores. Porque quando você está no full commerce, você tem que ter uma profundidade grande de estoque, você tem que ter a grana mesmo para investir e tal. E para pequenos empreendedores nunca existiu, ainda não existe hoje também. E aí a gente falou, beleza, vamos levar essa ideia, vamos tentar. E ele me chamou, ele falou, pô, Léo, eu sou de tecnologia, cara, pô, não tenho muita ideia de comercial, você me atende bem aqui e tal, quer entrar nessa comigo? Eu falei, vambora. E aí a gente levou a ideia essa primeira ideia antes da Na Porta, na aceleradora. A gente, enfim, teve algumas notas baixas, né, por causa da própria ideia em si, então a gente foi meio que reprovado, porque a partir do momento que uma Amazon quiser fazer a mesma coisa para pequenos empreendedores, ela ia quebrar a gente, por exemplo, uma Amazon. A barreira de entrada é baixa, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente meio que foi reprovado, e aí os mentores lá da aceleradora falaram, olha, vocês têm um desafio de 30 horas para montar uma nova empresa e venham com um time completo, porque só tinha eu e ele. Aí a gente falou, tá, beleza, agora a gente precisa de um financeiro. A gente precisa de um financeiro e um marketing. E o Sanderson, ele conhecia o Rodrigo. O Rodrigo era amigo particular dele, pessoal, desde antes, né, da gente se conhecer. E eu conhecia a Catrine, minha esposa. Então a gente conhecia cada fera numa área, né? Falou, cara, beleza, vamos conversar entre si e vamos ver como é que vai ser, vamos tentar desenvolver uma ideia nova. E aí a gente, lembro que a gente estava estruturando, né, uma ideia melhor do que a antiga do Full Commerce. E aí a gente falou, cara, a gente está mais de 24 horas parado tentando estruturar a ideia e tal, vamos pelo menos dar um respiro para poder sair para comprar alguma coisa para comer. Foi no meio da pandemia, a gente não se conhecia pessoalmente. Caramba. Então, quando a gente saiu para ir no mercado, eu lembro que a gente estava no mercado, ele me ligou e falou assim, mano, você me contou que você atendia a Ambev lá num monte de comunidade e tal, pô, você lembra que eu falei que eu era de Itaim? Do Itaim? Então, você acha que seria tranquilo a gente montar uma operação para entregar e-commerce nas favelas? Eu falei, pô, tranquilo não vai ser não, mas vambora. Beleza. Defina tranquilo. Pô, o que você entende como tranquilo? Acho que tranquilo apresentar no nosso desafio com os investidores nas próximas 6 horas vai ser tranquilo, né? Agora viabilizar o negócio depois. Botar para funcionar que vai ser bravo. E aí foi isso, a gente sentou, cara, foi excelente, porque, como eu falei, né, a gente não se conhecia pessoalmente, mas a ideia de se agarrar a um propósito, a ideia de empreender, mas empreender fazendo valer, né, o negócio e tal, e a gente teve uma sinergia muito boa, é como a gente tem até hoje. Então hoje nós somos os 4 sócios e, cara, mesmo sem se conhecer, a gente já tinha esse tipo de sinergia, né, então foi muito legal, a gente passou essas 30 horas, a gente levou a ideia da Na Porta, a gente bombou na aceleradora, inclusive 2 dos nossos mentores são investidores, né, Na Porta também. Animal. Então foi muito legal, e aí, cara, daí pra frente, estamos aqui. Primeiros desafios ali, como que foi essa... Ok, apresentamos o PPT, temos um plano de negócio, temos um planejamento para um plano de negócio, né? Que o plano de negócios é só na hora que bota o carro para andar mesmo, né? Mas quais foram os primeiros desafios de viabilidade do negócio mesmo? Onde vocês começaram a esbarrar na hora de ir para a execução daquilo que vocês tinham planejado?
Acho que empreender no Brasil já é complexo por si só, né? É um Uhum. grande desafio o empreendedorismo no geral. O empreendedorismo de impacto ainda não foi nem disseminado. A gente está começando a falar sobre isso. Uhum. Aplicar métricas, metodologia para entender como que eu mensuro se essa startup de impacto ela vai ser estruturante, ela está fazendo mudanças profundas dentro da onde ela atua. Uhum. E a gente, acho que o que o Léo traz muito de história é isso, né? A gente sempre se preocupou em mesmo antes da Na Porta, a ideia era trazer impacto para o pequeno empreendedor. O que virou a chave foi para o consumidor. Uhum. E quando a gente estava falando de desafios, a gente começou em São Paulo a estruturar o MVPzão no papel, mesmo modelo Lean Canva, aquela coisa que... E no PPT cabe tudo, pode colocar tudo. Agora, na prática, a coisa muda. E foi uma virada de chave, vou dizer assim, foi insano, porque basicamente eu ainda estava trabalhando, né? Fiquei part-time, ajudando a estruturar, trazer identidade, posicionamento, modelo de negócio. E o Leonardo foi com tudo. Né? Não, vou lá, vou tocar, porque é operação. E eu fui segurando as pontas em casa, né? Porque ainda não tinha esse desafio também de segurar as pontas em casa. Vamos explorar mais isso. Não tava na pauta, mas vamos explorar esse negócio de empreender como um casal. Claro. Excelente. Temos muitos aprendizados. E aí eu lembro que ele comentou assim, você consegue segurar? E eu vou me aventurar. Falei, vambora, vamos fazer acontecer. E quando eu senti que dá pra abraçar, eu saio. Acabou que saímos antes, porque a gente recebeu uma proposta para apresentar a nossa solução lá na Hack Brasil em Boston. Eu falei, não tem como eu perder essa oportunidade, era um momento muito único. E foi quando a gente virou a chave, e nesse momento, foi em abril, eu lembro que foi em abril mesmo, a gente pegou as nossas coisas, saiu de casa e se mudou pro Rio de Janeiro, vendeu carro, apartamento, saiu fazendo tudo. E na época a gente tinha, o Léo conhecia a Luana, que da família, na verdade conhecia não, é uma irmã dele, quase de adoção, assim, a família pegou, cuidou, e ela morava na Cidade de Deus. E ela estava construindo uma casa do lado da Cidade de Deus, que tinha uma área que estava subaproveitada. E aí o Léo propôs assim, você não quer ser a nossa primeira base? A gente quer testar nosso modelo de negócio na Cidade de Deus. Irado. E empregando ela, né? Então, assim, foi super legal. Já começou valendo real, assim, né? Tipo, se passar nesse teste aqui, estamos quase pronto para tudo, né? Tanto que a gente escolheu o Rio de Janeiro justamente porque é um território muito complexo. Sim. Muito denso de comunidade, tem complexidades não só geográficas, mas de todos os sentidos de complexidade de entrada. E a gente falou, se a gente fizer muito bem aqui, eu valido o meu modelo de negócio e eu consigo ir para outros lugares. Se eu fiz aqui, eu consigo fazer em outro lugar. Então começou no vai maluco, assim, a gente fala que não vai maluco mesmo, fazer o negócio acontecer. E na prática mesmo, porque no campo prático é quando a gente valida o negócio. Não dá só pra... Na teoria a gente mudou muita coisa, a gente teve que revisitar muita coisa. Então acho que isso fez toda a diferença, né? E sobre, assim, os principais desafios, né, que eu falando como operação, um pouco mais específico. Hoje, o mercado de logística, o segmento de logística, ele é muito prejudicado pela precarização dos entregadores. Eles não são uma classe que são profissionalizadas, que tem alguém interessado em profissionalizar. Eu acredito que a logística, pela velocidade que ela cresceu e pela velocidade que ela funciona hoje, os grandes líderes, né, os diretores, aí, fundadores de empresas, eles não pararam para olhar para o segmento e falar assim, a gente precisa desenvolver isso aqui. Porque hoje o que ele faz? Não, a gente vai mandar volume, pagar e vambora. E alguém um dia vai ter que parar para profissionalizar essa galera. Então, esse foi, assim, eu diria que o disparado maior desafio. A gente imaginou que o nosso maior desafio fosse a entrada nas comunidades por causa do poder paralelo. Mas não passa longe. Passa longe. A gente, inclusive, fez... bom ponto, Léo. Porque a gente, inclusive, para tentar resolver... Porque é um mercado, como o Léo comentou, veio a hiperdigitalização, entrega depois, ainda mais da pandemia, a gente estruturou na porta no processo de finalização, entre aspas, da pandemia. Então, estava se falando sobre entregas same-day, ultra conveniência, então estava trazendo vários modelos de lá de fora, como a gente usa... Last Mile bombando, né? Last Mile bombando, a gente brinca que é o Lost Mile, né? Porque Ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. Cara, como que a gente estrutura esse negócio, porque não adianta só, a gente tem que escalar, acho que é o que o Léo falou, foi uma escala desenfreada, mas agora a gente precisa pegar e falar, tá bom, vamos estruturar, vamos trazer plano de carreira, aquilo que a gente estava comentando, né? Sim. A gente precisa trazer essa galera para fazer um trabalho de profissionalização, e a gente emprega gente de comunidade, né? Então acho que esse desafio também, além da questão de estruturar modelo de negócio, é como a gente perpetua, porque eles precisam enxergar valor nisso na cadeia, sabe? Sim. Aliás, já pegando um gancho disso, de maneira prática, o que o negócio de vocês é diferente, sei lá, do que tem de logística tradicional, assim, no cerne do negócio? Por que vocês conseguem chegar na ponta lá para entregar, como vocês tinham me mostrado em off aqui o vídeo de uma entrega lá feita na Cidade de Deus,
num lugar que eu acho que nem tem nome de rua, nem tem CEP, nem nada, você bateu lá com o entregador chamando pelo nome, o que vocês fazem diferente do que os Correios? Vamos pensar de maneira tradicional, que é o que a maioria das pessoas utilizam, né? O que o negócio de vocês tem diferente para fazer o produto chegar lá na ponta? Certo. Então, assim, o principal hoje é essa oportunidade que a gente dá para as comunidades. Então, como você mesmo viu no vídeo, aquela entrega é de um morador da comunidade que conhece todo mundo pelo nome, conhece cada beco, viela, enfim. Então, o nosso maior diferencial hoje seria esse, para a gente conseguir entrar e acessar essas áreas que ninguém nunca acessou, é sempre através do morador de comunidade. Então, pegando esse gancho é uma cultura da logística em que hoje o entregador ele é terceirizado, ele é MEI, geralmente ele é MEI, raras são as empresas que contratam CLT e tal, tem um ou outro, mas a maioria da base de entregadores é MEI. Então, quando você não formaliza, quando esse MEI ele não é CLT, não é contratado, ele é só formalizado MEI, é basicamente você contratar um prestador de serviço. Você vai cobrar só pelo serviço dele. Você não vai cobrar a meta, você não vai cobrar a postura. Você vai acabar, no final das contas, olhando só o que ele entrega. Então, se tiver dentro do SLA, tá tudo ótimo, isso, né? Esse é o grande problema, exato. E aí, quando a gente está falando de comunidade, que tem uma carência de tudo em relação a serviços, né, principalmente de logística, a gente fala assim, bom, beleza, eu tenho que primeiro arrumar um entregador que queira entregar. Eu tenho que, além de arrumar, eu tenho que fazer com que esse entregador entenda o que é trabalhar com esses clientes gigantescos que a gente trabalha, com metas, com performance, com tudo isso. E, além de tudo, ter uma entrega humanizada, que é realmente, eu diria que também é um dos nossos grandes diferenciais, essa entrega humanizada. Por quê? Ela sai da ponta, que ali no nosso armazém a gente ouve o entregador, e não é balela não, tá? A gente realmente dá um espaço para que o entregador ele participe da construção lá na porta. Então, e esse entregador sendo de comunidade, não tem ninguém melhor do que eles para poder contar exatamente o que a gente vai fazer para a comunidade. Então, enfim, a gente dá esse ouvido para esse cara para que a gente faça essa entrega acontecer lá na ponta. Por exemplo, tem entregador nosso que de repente ele nem faria uma questão de prestar um serviço um pouco melhor para a comunidade, ele é só entregar. Mas ele sabe como que funciona lá, ele está vendo os sócios ali participando, ele está vendo a gente trazendo rodas de conversa, a gente está trazendo canal para que eles falem o que eles precisam, enfim. Então, a gente faz com que essa entrega saia do galpão e chegue até o cliente final com essa humanização, entendeu? Eu acho que o Last Mile, é um processo que ficou um pouco apartado, assim, da questão logística. É um negócio que, como tem muitas operadoras Last Mile, você tira um pouco da profissionalização do negócio, de olhar, de fato, a todo o processo end-to-end da sua compra, né? Você fala, entregou. Você quer ver o SLA. Você quer ver o SLA 99%, mas você não consegue enxergar o que ele teve que passar até aquele processo. E o que é aquele 99%? É o 99% redespachado? É onde a gente começa a entender aonde estão essas carências dentro da operação. E acho que além dessa questão de empregabilidade de pessoas locais, sim, é um dos maiores diferenciais que hoje a gente tem, porque a gente fala que é quase que a Na Porta é uma mãe, psicóloga, escola, a gente pega, sabe, cria, desenvolve, acaba tendo que ser isso. A gente tem, além disso, a tecnologia embarcada, então a gente também tem tecnologia do processo, a gente trabalha com tecnologia de ponta a ponta, que isso otimiza também para os nossos embarcadores, eles não querem ver um Excel, eles querem ver um pedido integrado no sistema, a coisa rodando, e na ponta ter toda a rastreabilidade do pedido, que parece básico para a gente como consumidor final, mas é ultra para o consumidor da comunidade. Sim. Ele consegue ver a mercadoria dele chegar, então isso pra gente é outro diferencial. A gente também trabalha com impacto em todos os pilares, então desde a empregabilidade da galera, como é que eu gero renda lá dentro? Então, como é que eu faço com que aquele entregador ele ganhe acima da média? Hoje, os nossos entregadores, eles ganham 193% acima do segmento deles. Uau. Então, o salário a gente está gerando em torno de R$5.800, em média, para os entregadores, para atuar no entorno. Então, ele não está tendo que atuar fora, ele atua no entorno, na casa dele. Tá? Isso abre, pegando até uma foto... Às vezes até sem necessidade de ter uma moto, de ter um carro, né? Pode até ter uma entrega, um material mais simplificado para ele conseguir executar, né? Exatamente. Total. A gente começou também com operações elétricas, que é outro impacto que a gente também olha para o ambiental, como que a gente começa a trabalhar em operação elétrica e conscientização das comunidades sobre o tema sustentabilidade. Então, a gente começa a entrar em vários pilares aqui de como a gente vai fazendo soluções que estruturem lá dentro e reeduquem a comunidade e mostrem que eles podem sim se desenvolver, ter acesso a serviços, se profissionalizar, falar sobre reciclagem, sustentabilidade, entrega de tuk-tuk. Então, a gente começa a abrir o que pra gente hoje
totalmente trivial, né? Tudo que eu tô falando aqui não é reinventar a roda. É aplicar isso para uma realidade que a gente nunca aplicou, porque ela ficou totalmente distante. E isso vira uma conversa totalmente segregada dos grandes polos para falar de inovação. Não, eu conheço, a gente trouxe aqui vários heads de e-commerce pra gente falar de performance, e aí óbvio que ninguém fala isso de maneira pública, né? Mas a gente sabe que várias pessoas evitam muitas vezes anunciar para essas regiões. Sim. Então, como hoje você consegue negativar seus anúncios por região, o cara negativa ali para uma comunidade, Rio de Janeiro, por exemplo, cara, vamos pegar ali a Zona Sul e os anúncios vão aparecer para essa região que é mais fácil de entregar. Por N motivos, não porque só o produto não chega, mas porque tem extravio, porque tem fraude, tem muita, né? Então, quem vende começa a isolar esse público e não tentar resolver a situação de chegar o produto lá. Então, cara, se eu tenho um mercado grande, deixa esse público que é mais complicado para trás e vamos penetrar meu produto só onde são regiões melhores. Então acho que vocês também democratizam as marcas poderem chegar nesses lugares, né? Eu acho que Exatamente. E você tinha perguntado sobre Correios, o que hoje acontece. Então, uma marca que não tem uma transportadora cadastrada, que não tem uma transportadora fazendo o last mile, ela usa os Correios, né? Os Correios, eles chegam até uma margem da comunidade, aqui era de risco, vou levar de volta para uma agência. A agência geralmente fica a 5 km da comunidade. E aí você imagina, você morador faz a compra, paga o mesmo frete, não chega no prazo, chega de 7 a 10 dias no mínimo, e você tem que sair e ir lá retirar. Quando você vai retirar, tem uma fila quilométrica, que é um absurdo. Você imagina, todo mundo da comunidade comprando e indo lá retirar. Então, a gente acaba fazendo com que a gente está quebrando essa barreira de agência dos Correios e fazendo a entrega acontecer. Então, a gente está gerando um novo hábito de conveniência, a gente está gerando mais acesso, né, que nem você falou. E para as empresas, o grande problema é o seguinte, e aí você falou, voltando no ponto de desafio, um dos grandes desafios também foi fazer com que a empresa enxergasse quanto o nosso serviço é indispensável. Porque até o momento a empresa não está enxergando se essa encomenda está chegando na casa da pessoa ou numa agência dos Correios. Quando a pessoa retira, é como se fosse uma entrega realizada. Entendeu? Então, assim, para a empresa, ela não está monitorando isso na ponta, entendeu? Sim. Então, só que mas é uma expectativa de experiência de compra totalmente comprometida. Não existe. Total. Não existe. É chance zero do cliente comprar de novo, né? Total. Sabendo que tem que buscar em 5 km, muitos deles sem carro, enfim. Eles até compram, cara. Só que eles se sujeitam a passar por isso. Realmente, infelizmente, é o que a comunidade vive, né? Eles vão deixar de comprar. Qual é o tamanho qual é o tamanho do público de comunidade? Vocês têm esse número? Tipo, qual o tamanho dessa galera que tá excluída do acesso, assim? Eu vou te dar uma proporção. Eu acho muito mais fácil trabalhar com proporção pra gente dar dimensão. Se a favela fosse um estado, se a gente agrupasse todas as favelas do Brasil e todas transformassem elas no estado, ela seria o quarto maior do nosso país. Só pra gente pensar. Caraca, a gente tá falando de 36 milhões de pessoas com restrição. 60% que já não compra. Fala, eu não vou dessa galera, fala, não vou comprar porque a experiência é totalmente frustrante. Pra que eu vou ter que me sujeitar a isso? E aí a gente tem uma demanda reprimida. Isso que a gente tá falando aqui também é um trabalho de educação do mercado. Total. Porque quando eu vou falar lá isso é uma das coisas voltando a desafios são inúmeros, né? Se falar que não tem, é o que mais tem. No final aqui. Só tem desafio. Porque cada hora é uma. A gente fala que cada dia é um flash que a gente tem que ter, porque é complexo. E educação de mercado é muito difícil. Porque quando a gente tá falando dessas grandes empresas que hoje que são nossos clientes, a Na Porta é quase que a gente tem que educar eles a entender que não dá pra você comparar Na Porta com uma outra operadora logística que entrega na Faria Lima. A gente não pode ser comparado dessa maneira. As métricas, elas precisam ser readequadas. Porque a gente tá fazendo todo um trabalho. E mesmo assim, tá? A gente coloca 98 a 99 de performance. A gente tá nesse SLA. Entrega no mesmo dia. A gente entrega no mesmo dia. Não, pera lá. A gente entrega... Vocês entregam no mesmo dia na comunidade? Sim. Na comunidade. A gente faz uma coleta, por exemplo, de produtos PET, 8 da manhã e entrega no mesmo dia. Aquele morador que recebia em 7, 12 dias, hoje com a gente recebe em um dia, menos de um dia. Isso que a gente tá fazendo é um trabalho de cortar mato. Cara. E a gente tem um exemplo muito bom. É um absurdo o que vocês estão fazendo. A gente tem um exemplo muito bom que é Magalu. Você compra até as 10 da manhã e você recebe até as 18. Entrega expressa. Da loja, sai direto da loja. Cara, a gente tem cliente... É muito absurdo isso, gente. Então, é o que eu falei, né? A gente tá tentando levar um hábito que nunca existiu pra gerar recorrência, pra que a galera entenda. Na verdade, vocês estão fazendo um trabalho inclusivo, porque é uma experiência que a gente que mora nas grandes cidades, nos
nos bairros de fácil acesso, a gente já convive com isso. Não é novidade que você compra no Mercado Livre um dia à noite e de manhã tá na tua porta. Uhum. Mas essa experiência, levar essa experiência para todos, acho que esse é o grande lance, né? Tipo assim, é tão bom comprar no e-commerce e a gente que mora nas grandes cidades sabe disso. Que tem conveniência, que tem entrega no mesmo dia, né? Então viabilizar isso para todos, independente do lugar que eles estiverem, cara, isso é muito forte, cara. Aí quando a gente tá falando sobre acesso, sobre dignidade, sobre conveniência, é pra todo mundo. E, Exato. cara, é um trabalho, tem que todo momento a gente reforça, para que esse serviço, ele não seja dispensável. Uhum. Para que a transportadora não só para os embarcadores ficar leiloando frete, ver por centavos, quem que tá com centavo mais barato, eu vou tirar, mas esse aqui é despacho no correio, aqui eu tô transformando uma realidade da comunidade. Sim. Aqui eu tô trazendo gente para entregar. Aqui eu tô tendo que reeducar também até a forma como a gente entrega lá. Você falou, a gente tava falando de Ambev, né? A gente trouxe muita metodologia de meta, de performance, de 5S, então de resultado, de PDCA, cara, pro nosso time poder fazer o seguinte, como é que a gente pode melhorar? E porque não é que a gente tá fazendo na favela que a gente vai fazer de qualquer jeito. Cara, lá tem que ter ele tem que ter esse poder de falar, eu compro aqui, se esse aqui não me atender, eu também posso comprar aqui. Que nem a gente tem. Sim, Quem que vai me entregar mais rápido? Exato. Quem que vai me entregar melhor? Lá não existe isso. É o mais rápido, não quem vai me entregar em 15 ou quem vai me entregar em 10, né? Não. Exato. Quem me entrega no mesmo dia, vem com qualidade, sem extravio, vem de uma forma onde o meu produto, a minha embalagem esteja ok ali, né? Exato. E a gente não leva favela no nome porque a ideia é que, na verdade, no Brasil inteiro, tem muitas regiões que não têm acesso. A gente tá falando aí, se você for ver, eu tava até... Não lembro com quem que eu tava conversando em algum evento, mas uma pessoa de Garopaba, do Sul, ali pertinho de Florianópolis, eles usam um CEP único. Mais de 1.200 pessoas reunidas num bairro pequenininho usam um CEP único. Qualquer cidade, ó, a gente mandou... minha esposa comprou um jogo de panela pra doar pra entregar, né, pra uma pessoa de uma cidade da minha sogra, que tem, acho que deve ter uns 10, 15 mil habitantes, e é CEP único. Exato. Fica no sertão do Rio Grande do Norte, lá, uns 5, 6 horas de distância da capital, e é um CEP único, ou seja, essas pessoas têm a experiência de ir numa agência dos Correios e ter que retirar lá obrigatoriamente, não chega na porta. E quem tá nessa cidade, que tem uns 10, 15 mil, tem a parte que é mais perto do centro ali, né? Que seria a zona metropolitana. A melhor região. Mas tem o sertão, que são os sítios. Uhum. Que aí, quem mora lá sabe. O sítio, a casa de não sei quem é naquele lugar, a casa de não sei quem é naquele lugar. Mas não existe endereço, não tem número, não tem CEP, entendeu? Então, como é que a gente tá falando sobre cidades conectadas, cidades inteligentes, se a gente tem ainda pessoas marginalizadas? Total. Então, isso precisa trazer para cá, para a realidade do Brasil. Acho que trazer essas inovações, inteligência artificial, tecnologia, outra conveniência, para readequar dentro da caixinha Brasil, que é muito complexa. São vários Brasis dentro do Brasil. Não, que bom que vocês não colocaram comunidade ou favela no nome. Porque não é isso, né, cara? Não é só isso. Esse Exato. sim é uma dor, um desafio e tá tudo bem. Mas as cidades menores também. Pô, se a gente colocar nessa conta das cidades com menos de 50 mil habitantes que provavelmente vão usar um CEP único, que vão ter que retirar lá na agência dos Correios da cidade, cara, você tá maluco. Eu fiz um sorteio no Instagram uma vez de um livro. E aí o cara que ganhou também era de uma cidade, do interior no Nordeste também, lá, sertão e tal. E eu falei, cara, feliz que você ganhou o sorteio do livro aqui, mas como que eu te entrego isso? E aí ele falou, foi a mesma coisa, a gente entregou numa agência e ele teve que retirar lá e tal. Mas essa dor, esse desafio que vocês têm hoje resolve esse problema também, né? Também. Exato. Conveniência pra quem, né? A gente tem que se perguntar, quando a gente fala de customer Nossa, centric... esse mercado é gigante, cara. Exato, e o grande lance de envolver as pessoas locais é porque, primeiro, ele vai estar resolvendo a dor dele. Uhum. O entregador que nunca recebeu, ele vai estar resolvendo a dor dele. E, cara, pô, beleza, tô resolvendo a minha dor, mas eu posso resolver a dor de todo mundo. Sim. É maravilhoso pra ele e pra todo mundo, né? Então, assim, a gente gera um ecossistema dentro da região que a gente tá atendendo, né? Então, assim, a gente tem hoje bases que são dentro da própria comunidade. Então, tem uma base gigante na porta, um galpão onde saem todas as mercadorias, e eu falo assim, tá, eu vou fazer a minha transferência agora. Então, um exemplo prático, né? Lá no Rio, a gente tem um galpão na Zona Oeste, e aí eu tenho uma microbase na Zona Norte, eu tenho duas outras microbases na Zona Oeste dentro de comunidade. Então, por exemplo, se o entregador
Aí eu tenho entregador de moto que, cara, o cara faz quase 300 pedidos por dia. Uhum. Só que como é que ele vai levar isso na moto? Aí o que a gente faz? Tem uma microbase dentro da favela, eu levo através de um furgão pra ele não precisar ficar fazendo esse deslocamento grande, né? Porque hoje, por exemplo, os entregadores que atendem os grandes e-commerce, eles têm que ir dentro de um armazém. Não tem esse acesso fácil pra ele. Então a gente olha pra dentro da comunidade O e fala... last mile não é tão leste assim, né? Exatamente. Então a gente olha pra dentro da comunidade e fala, cara, tem muito volume pra cá. E por que eu vou ter que fazer esse cara ir lá retirar se eu tenho uma estrutura legal pra eu poder fazer, levar até ele, entendeu? Então hoje a gente consegue fazer isso e acho que olhando pro entregador também, né? Não, porque a gente tem que olhar por toda a cadeia, né? Não só pro morador, mas também pro próprio entregador que nunca foi olhado, que eu falei lá no início. É a qualidade de vida pro cara. Tipo, é total qualidade de vida. Hoje o entregador roda vou pegar entregador de delivery, de comida. Ele roda mais de 100 km no dia. Faz muita corrida e tal, roda mais de 100 km. O nosso tá rodando ali 48, 50 e fazendo bastante Uma mesma entrega. quantidade, sim. Entendeu? Uma coisa que eu ia falar também é que, tipo, nessa questão do entregador, acaba sendo uma ferramenta de distribuição de renda. Se você pegar essas cidades com menos de 50 mil habitantes, 20 mil, 30 mil habitantes, cara, a renda per capita é um salário mínimo, um salário e meio. Pois é. Né? Então, quando você começa a ver que os próprios moradores vão consumir mais do online, porque não consome hoje por conta da conveniência, e que esse entregador vai poder gerar renda a partir dessas entregas, você tá na ponta fazendo a renda per capita daquela cidade aumentar, cara. Total. A gente teve realidades aqui que a gente fica muito feliz, porque a Ana Porta tá começando a crescer. E a gente ainda consegue ainda estar muito próximo da operação dos entregadores, né? E aí foi muito legal, porque a gente conseguiu ver entregador comprando um carro, ele mandava mensagem, uma foto no grupo, e consegui por causa da Ana Porta. A gente participou de casamento de entregador, porque conseguiu fazer o casamento dele. Então é exatamente uma das coisas que fazem a gente se mover a continuar fazendo isso acontecer, sabe? Porque você vê a galera mudando de vida. Tem uma entregadora que toda vez que a gente fala faz a gente chorar, porque ela tava falando, tem até um vídeo que ela fala, antes eu só conseguia, olha que simples, antes eu só conseguia dar um açaí pros meus 2 filhos, hoje eu consigo dar 2, um pra cada. Ela fala exatamente isso no vídeo. Fala, gente... Não é sobre... A gente atende comunidade aqui de São Paulo, Favela dos Sonhos, fica lá em Ferraz de Vasconcelos. E a renda média da Favela dos Sonhos era a renda do auxílio que o governo dava, que era de R$600. Então, tipo, a gente já chegou mudando bastante coisa lá. A gente tem hoje, são 6 entregadores, se eu não me engano. É pequeno, a favela é pequena e o volume, o consumo também. Sim. Então, a gente já conseguiu causar um impactozinho ali bem legal. Não, e vocês mudam a jornada de consumo, porque o cara começa a saber que chega na porta e aí ele começa a consumir online o que ele não fazia antes, né? E então, não só isso. hoje vocês têm um consumo pequeno, mas a partir do momento que as pessoas sabem que vocês estão lá presentes, esse consumo aumenta gradativamente. E não só isso, essa pessoa que está comprando, ela começa a ver aquele entregador que é um morador, de repente é o vizinho e fala, pô, que legal, cara, tô recebendo esse produto através de um meu vizinho, da pessoa que ou não tinha emprego, Sim. Ou tava perdido, não sabia o que fazer por ali, enfim, a gente agora tá conseguindo devolver isso pra eles. E ele vira meio que um promotor, ele fala, não, eu quero ser visita na porta aqui, porque um vai falando pra outro, vai virando quase um marketing boca a boca, por que eu não tenho aqui? E ele começa a provocar também, isso é um trabalho como marca que eu tô fazendo, é de como eu tenho que falar com os embarcadores, com as grandes empresas, trazer prova social, mostrar, educar, mas eu também preciso falar com esse cara, pra ele falar assim, pô, peraí, eu também quero. Ué, como assim? Eu vou ficar tendo que retirar no Correios? Porque hoje virou, é o que o Léo falou, virou meio que um senso comum, é meio que velado, assim, já é natural se entregar numa agência, a cara se Os consumidores se acostumaram, porque só tinha essa forma, e o cara que entrega também não se preocupa em mudar, né, É muito mais difícil, né? Sim. É muito mais difícil ter que mudar tudo de novo. A gente fala muito, as empresas estão muito amarradas a performance, a percentuais, e eu falo, gente, não olha o percentual pelo percentual. O que isso aqui tá dizendo pra você? O que a gente tá mudando dentro desse percentual? Vamos falar de jornada. A gente não fala tanto sobre jornada de compra. Total. Impacto na construção de marca, absurdo, né, cara? Total. É isso que eu tô trazendo também, como a gente faz com que essas empresas que são grandes marcas e tem total conexão com esse público, dialoguem de verdade com esse público. E dialogar é de ponta a ponta. É na compra final. A gente faz a parte que é o produto final do negócio. É quando o cara recebe a caixa e fala, meu Deus, recebi na minha casa. Sim. O que vocês têm hoje de volume, assim? O que vocês poderiam falar dos números, né? Tipo assim, cara, a gente entrega X pacotes por mês, X quantidade de entregadores. Qual que é o impacto de hoje, assim? Do PPT à realidade, Boa.
A gente está fazendo hoje vou colocar um número conservador, tá? 6 mil pedidos dia, entre Rio e São Paulo. E a gente atende 13 clientes, 13 grandes marcas. Temos 7 bases. 2 são, na verdade 8, a gente tá abrindo uma agora em maio, por isso que eu tô aqui. Eu sou lá do Rio, por isso que eu tô aqui. A gente vai abrir a gente chama de cross-docking, né? Cross-docking é uma estrutura de galpão gigante, onde a gente recebe tudo e dali saem as transferências que eu mencionei antes. Uhum. Então a gente tá abrindo o nosso segundo cross-docking, a gente tem um no Rio, tá abrindo aqui um agora em Itaquera, para poder atender a Amazon também. A gente tem hoje uma base... E aí vai aumentar, cara. A gente tá aí com 112 entregadores ativos, fazendo as entregas. E o ganho médio que a Catrine falou, né? Que tem de R$5.800 no mês. E foram 600 mil entregas. Que a gente tá 2 anos no mercado. Vai fazer agora 3. 500 mil de entregas, cara. 600 mil entregas. E tem muito mais aí por vir. Cara, esses pedidos não seriam realizados, talvez. Exato. Cara. Ou mal realizados. Ou vocês estão injetando dinheiro no mercado de e-commerce. A gente já pagou, foram 2 milhões de reais para os entregadores já. 2 milhões em pagamentos. Cara, que animal. E um dos nossos diferenciais que traz a galera para trabalhar com a gente é que a gente paga semanal. Então, o cara ele vem, deixa a semana trabalhada com a na porta e a semana seguinte a gente paga ele. Isso aí, acho que ninguém no mercado tá fazendo. Isso é um giro animal, porque ele precisa da grana também pra colocar gasolina na moto e tal. Exato. Mas isso, cara, é porque vocês estão lá na ponta, tipo, se relacionando com ele. Sim. Pra entender os desafios, né? Não, e tem muitos. As Big Tech não estão perto pra saber, né, cara? Cadastra aí, é mais um entregador, não, né? Tipo, fisicamente. Exatamente. Esse é o grande lance, que hoje quando você conversa com as pessoas da comunidade, eles sabem o que são a marca, mas eles não têm uma referência de um profissional foda dessas grandes marcas, né? Então, tipo, pô, beleza, nunca esteve por aqui, pô, quem é esse cara? Entendeu? Então, assim, isso aí a gente consegue realizar. Até porque mesmo que não vamos nós sócios, a gente tem um líder lá na porta, que é local. Uma pessoa que responde pela gente, entendeu? Então, eu profissionalizei e desenvolvi essa pessoa. Então, ele vai responder, ele vai ser a nossa cara dentro da comunidade. Aí a nossa mentalidade é de resolver problema. Então, a gente vai vendo em tudo, né? Em tudo que a gente vê ali na porta, que a gente fala, cara, como é que a gente resolve isso aqui? Então, a gente vai vendo recortes por estar na operação e conseguindo estar próximo, né? Mesmo com a na porta tendo vários desafios de crescimento, são recortes que só você estando na ponta que você consegue ver. Como que eu consigo gerar renda para a maior parte da galera da comunidade? São mães solo. A mãe ela não tem com quem deixar o filho. Se ela trabalhar no raio dela, eu consigo garantir que ela tenha renda e consiga trabalhar perto de casa para cuidar do filho. Tá com alguém que ela consiga ter confiança e ela não tem que se deslocar grandes distâncias. Veículo, a gente só fala lá, bloqueio de veículo, só pode ser veículo 2020. Gente, a gente tá falando de comunidade. Não dá pra... A gente precisa flexibilizar. E o cara vai comprar um carro. O veículo tem que andar. O veículo tem... vamos ser real. Vamos pro real. Não dá pra gente ficar fazendo realidades que funcionam muito bem. Eu falo sempre isso, na bolha da Faria Lima. Isso vai funcionar muito bem na Faria Lima. Mas como é que eu adapto isso aqui no Itaim Paulista, que é a renda média de R$600? E aí a gente tem que estar só estando lá pra trazer soluções ajustadas para isso aqui. E a gente vai trazendo essa visibilidade para que a gente comece a ganhar força e movimentar toda essa cadeia, porque precisa ser readequado. A gente até... Uma das coisas também que a gente fica muito feliz quando a gente olha para na porta como um todo, né, onde a gente conseguiu chegar, então aí as 600 mil entregas, o salário, cara, é quando a gente conseguiu ver que a gente trouxe pessoas da própria comunidade e viraram líderes. Estão lá, gerenciando outras pessoas e estruturando e começando a ficar indignado. Não, a gente precisa bater performance, a gente precisa fazer isso aqui, a gente precisa fazer isso aqui lá. É muito legal ver isso acontecer, sabe? E não só isso. A gente hoje tem 15% do nosso time é de ex-entregadores da Na Porta. Então a gente tem aí uma galera que tá fazendo acontecer. Incrível, cara. Sabe a dor, né? O cara viveu aquilo. E fala, não, eu te entendo. Como é que a gente ajusta isso daqui? O acesso, a perspectiva do entregador é muito absurda estando com vocês, né? Diferente do mercado, obviamente. Porque só vê ele para aquilo, né? Exato. Tenha uma boa moto, mantenha seu SLA pra não te descadastrar. É sempre uma gestão de medo, né? Cara, não posso tomar não sei quantas estrelas, senão eu saio minha renda, não sei o que lá. Exato. E até um ponto do cara, uma dinâmica muito, muito diferente, cara. O negócio legal de falar, Léo, é da como a gente... Porque agora que ele tá trazendo toda essa renda pra dentro, ele tá ganhando um valor maior, como é que eu faço um preventivo? Como é que eu me estruturo financeiramente? Me estruturar financeiramente não é coisa só para rico, eu consigo ter essa mentalidade de juntar dinheiro. E aí a gente trouxe, com essa indignação de resolver problemas, a gente trouxe o Senac para junto da gente e a gente desenvolveu módulos de treinamento. Inclusive, o primeiro foi dado, né? São 4 módulos de treinamento para desenvolver essa galera. Vai ser o primeiro certificado
para entregadores do Brasil, cara. E a Que gente incrível, está chancelando cara. junto com o Senac. E aí os módulos eles vão desde operação last mile normal, né? Tipo, como que você trabalha a entrega no geral, de ponta a ponta, Uhum. educação financeira, e aí tem um que é muito legal, que é atendimento hospitaleiro. Como prestar um bom nível de serviço. Porque a ideia desse treinamento pode ser até pode parecer um tiro no pé para na porta, porque eu tô dando um certificado pro entregador. Agora ele com esse certificado é um diferencial para ele conseguir se cadastrar em qualquer lugar. Uhum. Porque hoje o que mais demora é a aprovação no cadastro, né? Quando ele tá colocando em qualquer outra Uhum. empresa. Aí você imagina, é como se fosse, agora eu tô chegando com um currículo aqui e tal. Sim. Então a ideia do certificado é essa, mas também a gente não fechou o certificado para ser só na porta. Então a gente está chancelando, a gente desenvolveu, estruturou, demorou para fazer e que seja dado para outras empresas. Por quê? Sim. Porque a partir do momento que eu tenho um entregador que está certificado pelo Senac, eu sei que passou por aquele curso, ainda que ele tenha vindo de qualquer outra empresa, para poder trabalhar comigo, se ele traz o certificado, eu falo, beleza, agora eu sei que eu tô com um profissional, tô trazendo para cá. Você sabe que o cara tem um nível mínimo de conhecimento, né? Exatamente. Tipo assim, tem um padrão que você consegue desenvolver a partir dali, né? E você Exatamente. começa a subir régua, né? E quando a gente veio com, principalmente pandemia, durante pandemia, a quantidade de entregadores que surgiram assim, botaram a bag nas costas e saíram para entregar. Esse cara não faz ideia do que ele tá fazendo, ele tá fazendo a entrega acontecer. E de resto, tipo, como que esse cara presta um bom serviço, como que esse cara lida com qualquer situação adversa durante a rota dele. Então, eu sempre comentei isso, né? Quando você tá vendo um entregador lá com aquela bag vermelha que seja, ele não é o entregador Rodrigo, ele é o entregador daquela empresa. Então a gente precisa conscientizar que eles precisam também ter um bom nível de serviço, uma postura legal, porque eles estão representando a nossa empresa. Sim, total. Inclusive, na época da pandemia, era uma forma das pessoas fraudarem, usar a bag da empresa famosa pra, tipo, passar meio despercebida. Não, aquele cara tá trabalhando, enquanto o cara tava fazendo um arrastão na Faria Lima. Exatamente. Né? Então, faz sentido, cara. Legal que vocês estejam trabalhando em cima dessa certificação. Acho que vocês fazem a maré subir e aí o barquinho sobe pra todo mundo, né? Exatamente. Quanto mais pessoas capacitadas, acho que melhor pro mercado, né? Pra onde vocês estão indo? Qual que é o desafio maior do negócio de vocês? Próximos passos. Pode falar. Big numbers. Vamos lá. Tá, então o Léo comentou das bases, né? A gente tá com 2 cross-docking, a gente acabou, pra gente foi um super marco também em Itaquera, a gente tá com um cross-docking gigantesco, a gente começou numa portinha de 30 metros quadrados, gente, era... Sim. A gente vê o vídeo na Cidade de Deus, fala, cara, será que isso vai dar certo? Hum. E aí você olha pra trás e fala, meu Deus do céu, o que a gente fez? E agora é um galpão, quantos metros quadrados, Léo? Tem mais de 1.000. Mais de 1.000 metros quadrados. Então sair de 40 pra 1.000 é um negócio assim meio assustador. O quartinho ficou grande. Eu falo que a gente foi comemorando as pequenas vitórias, porque Sim. no primeiro era um negocinho, a gente já deixava tudo bonitinho, com a marca espaço pros entregadores, beleza. Aí a gente foi pra um outro maior, que era de 60 metros na Gardênia, né? 70 metros quadrados, os entregadores chamavam de kitnet. Mas a gente já tava tão feliz porque tinha uma sala, no outro não tinha uma sala. Aí aquilo lá, nossa, que incrível, tinha uma sala. Bombamos. Nossa, a gente bombou. Deu certo. Deu certo. Aí depois a gente foi pra Gardênia lá no Rio, que eram quantos metros? 900. Lá são 700 metros quadrados. E aí tem a minha sala do marketing. Meu filho, eu já tô assim, nossa, tem uma sala, eu não tô acreditando. Nossa sede, já chama de sede, A né? gente chama de sede, comemorar uma pequena conquista. Aí agora eu consegui o galpão, então a gente falou, caramba, dá pra ficar maior. Sim. E aí, como próximos passos, então a gente tem essas operações, tem as operações espalhadas. A ideia é que a gente se fortaleça mais em São Paulo. Hoje em São Paulo a gente tá atuando Zona Norte e Zona Leste. A ideia é a gente agora começar a abraçar Zona Sul e outras regiões. Começar a crescer aqui também, pros extremos, porque Vem São pra Paulo... Zona Oeste. Olha... Não é algo impossível. Não, aí a gente quer crescer, ir pros extremos. No Rio, se fortalecer ainda mais no Rio, hoje a gente já tá em 100% da cidade. A ideia é que a gente agora comece a ir pro estado e crescer na Baixada. Então tem áreas bem mais complexas no Rio para atuar. A gente acabou de abrir uma matriz no Espírito Santo, inclusive a gente foi investido por um fundo soberano de lá. E aí a matriz no Espírito Santo é pra gente também desenvolver operações lá. E aí depois Norte, Nordeste, e por aí vai. Não, esse mercado que você falou das cidades pequenas, cara, isso aí é um mercado gigantesco. Se fizer a conta disso, não só da comunidade, da favela, da dificuldade do lugar de difícil acesso, não. É a conta das cidades de um CEP só. Exatamente. Quantas cidades de um CEP só, quantos moradores tem nessas cidades de um CEP só? Cara, provavelmente seja boa parte das pessoas que estão fora dos e-consumidores, assim, né? Porque quando a gente faz a gente ainda tem a barreira do acesso à internet, né? Infelizmente ainda existe muito no Brasil quem não tem acesso.
Mas se você pegar a quantidade de pessoas com acesso versus aquelas que já fizeram pelo menos uma compra online, ainda tem um gap. Tem. Então, vocês estão ajudando a fazer esse gap ser cada vez menor, né? O mercado de e-commerce agradece. Coloca dinheiro no bolso de todo mundo, né? Exatamente. E a gente passa por algumas coisas hoje que é reflexo disso, né? Dessa galera que não tá no e-commerce, não tá no mapa do e-commerce. Por exemplo, quando, enfim, se tinha uma empresa que não atendia uma região e a gente passou a atender, o consumidor ele não sabe comprar. Então, às vezes, ele não sabe como colocar o endereço. Às vezes, ele não coloca o endereço. Então, você imagina, lote tal, quadra tal, número tal. Como que se você não colocar, não tem como achar. E aí é contato com o cliente e tal. Então, a gente acaba não otimizando a entrega. Tudo bem. Acho que é um processo, né? Então, a gente vai ter que educar o cliente. A Cá faz muito isso também, da gente, enfim, comunicar nas redes sociais, como que as marcas que a gente tá, como que faz para comprar, enfim. Então, acho que esse é um processo principal, que a gente vai ter um trabalho grande, principalmente nessas regiões, né? Onde a galera realmente não compra, tá acostumada a comprar no físico. Porque é só assim que a gente otimiza a entrega. Então, hoje, por exemplo, quando o cliente quer ser achado, quando o cliente faz a compra, ele coloca lá no complemento, enfim, beco tal, quadra tal. A gente já teve até um complemento que a pessoa colocou ao lado da boca de fumo. É uma referência. É uma referência, querendo ou não. Ele vive com aquilo ali o dia inteiro. Sim. Então, é assim que que ele vai ser achado, né? Então, a ideia é que a gente sempre consiga educar, com a parceria dos nossos clientes que a gente atende hoje, né, dos grandes e-commerce, a gente conseguir educar essa galera para que essa entrega seja cada vez mais rápido, cada vez mais decente, né, para essa pessoa, entendeu? O que eu também provoco muito quando eu vou entrar, que hoje existe duas células que hoje eu respondo, né? A marketing e CS, o sucesso do cliente. Pra gente manter o parceiro com a gente e mostrar, olha o que a gente tá fazendo, olha o que a gente tá construindo. Então, tá toda hora falando com eles. E o marketing que funciona de duas frentes, né? A frente com o embarcador e a frente com o consumidor. E quando eu tô falando com um cliente nosso, que a gente tá começando a atuar, eu falo, gente, pensa comigo. Não adianta você só desbloquear um CEP. O consumidor que tá há 60 anos naquela favela, ele não vai acordar lindamente um dia e falar, hoje eu sinto que essa marca vai me entregar, eu sinto no meu coração. Preciso comunicar, né? Não, a gente precisa comunicar, precisa trabalhar lá dentro do território. E várias marcas já compraram isso, a gente tem cases muito legais de marcas que falaram, não, então vamos fazer? Vou comprar ads aí. Dentro. Vamos fazer geolocalizada. Vou falar que eu tô dentro. Olha isso pra reputação de marca. Agora a Magalu entrega na Brasilândia. Gente, tipo assim, é totalmente reputação de marca isso. Então acho que foi uma coisa que a gente também foi fomentando. Isso que a gente nem comentou, de como a gente tá também atuando, até dar um passo pra trás, a gente entendendo a realidade de ter só um CEP, de ter essa complexidade de localização, como a gente escala e como a gente faz com que esse modelo vire um processo. Porque também não dá para só depender do entregador que conhece aquela região. Preciso estruturar método e tecnologia. E ano retrasado a gente foi acelerado investido pelo Google, e através dessa aceleração a gente desenvolveu uma solução em conjunto com eles, que se chama CEP Digital. E aí a gente passa a entregar um endereço para a comunidade, é uma plaquinha, a gente faz esse trabalho, é uma unidade de negócio da Anaporta, digamos assim, ela fica separada, pra gente emplacar casas. E aí a gente emplaca com o CEP digital as casas, e elas têm um código, e eles colocam esse código no campo complemento e a gente consegue... Você cria o endereço. Eu crio o endereço. Ele só não é oficial, não oficial ainda. Ele é digital. O nosso trabalho, maior trabalho com o CEP digital hoje é trazer essa visibilidade para os governos, para as prefeituras, municípios, órgãos que trabalham com algum tipo de endereçamento. Pior que eles gostam tanto de dar nome à rua, né? Por que não faz esse trabalho sozinho, né? Exato. Os vereadores passam anos fazendo só isso, né, cara? Ano de campanha, então. Ajuda nós, né? Pois é, cara. A gente tá fazendo uma articulação muito... Agora, porque por ser um bicho diferente, Sim. E é B2G, né? Totalmente gov. A gente começou a estruturar toda uma comunicação para falar com essa galera. Hoje, a gente já mapeou 22 favelas com o CEP digital. Começou lá na Favela dos Sonhos, que o Léo comentou, que eram 300 endereços. Então era bem pequenininha para testar, fazer essa POCzinha lá. E hoje a gente já expandiu para 22 em São Paulo. Estamos indo para o Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador. Porto Alegre, então, agora vai precisar cada vez mais a gente conseguir fazer esse trabalho de reurbanização. E a parte do CEP digital, ela é um trabalho em conjunto com as prefeituras, porque a gente está falando de urbanização e identidade de território. Então, a gente hoje já está com Santo André, a Prefeitura de Santo André está apoiando a gente, agora São Paulo, a gente está fortalecendo o relacionamento lá no Rio de Janeiro, porque a gente não vai conseguir fazer isso sozinho, cara. Tem que criar referência. E para tangibilizar, né, para explicar como que funcionaria o CEP digital em conjunto com uma prefeitura, por exemplo, você, para receber a sua conta, para se cadastrar, vamos lá, vou me cadastrar na Enel.
o CEP lá, o campo de CEP passaria a aceitar o CEP digital. Entendeu? Então, a partir daí, eu tô dando agora eu tô fazendo com que essa pessoa pertença ao mapa do governo, ao mapa da prefeitura, do município que seja. Você oficializa seu CEP digital, né? Exatamente. E aí eu consigo solicitar acesso a serviços básicos, enfim, acesso até a ambulância, que não te achava antes, até gás, qualquer coisa que você precisar solicitar. Né? Saneamento básico, vaga para criança em creche, receber cartão de crédito, se cadastrar emprego, poder ter limite de crédito aprovado, porque ele puxa pelo CEP. Então você começa. Olha o que o CEP faz. A gente tá falando de coisas até aqui. Fazer a casa do cara existir, né? No final do dia, né? Fazer o cara existir. Exatamente. E é tudo muito trivial, porque eu nunca imaginei. Quando eu pergunto para as pessoas, você sabe para que serve o CEP? Eu não sabia até então. Eu sempre tive CEP. Que diferença fez na minha vida, né? E aí, quando você começa a entender que o CEP ele abre um leque e ele faz parte da questão da democratização. Então, antes de eu entregar, eu preciso localizar. Mas para eu localizar, não adianta só contar com o morador, eu também preciso ter esse cara no mapa, porque esse é o 5 porquês, né? Você vai fazendo 5 porquês e fala, caramba, não. Por que ele não tá sendo localizado? Porque ele não tem um CEP. Já começa por aí. Ele não tá nem no mapa. Esse cara nem é presente no mapa. Então, a gente começa a fazer todo esse trabalho lá da ponta. Cara, vocês têm desafio, hein? Por isso você perguntou lá no início e a gente tá respondendo até agora. E empreendedor gosta tanto de desafio, cara. Por isso que vocês estão tão empolgados com o negócio de vocês. Cara, temos aqui desafio por uns 20 anos, então não tem como a gente cansar do que a gente tá fazendo. Tá tudo certo. Gente, obrigado demais. Estamos quase 1 hora já, né? Falando. Passou rápido, Foi bom. Muito rápido. A gente vai ter que voltar aqui pra gente falar só sobre empreender como um casal. Boa. A gente disse lá no começo que a gente falaria, a gente prometemos pra audiência e não vamos entregar. Boa. Mas eu queria agradecer vocês, Léo, Catrine, também por estar aqui, por dividir um pouco do que vocês estão fazendo. De fato, a gente fica muito feliz de trazer empreendedores com negócios de impacto, com coisas que realmente estão fazendo a diferença para o nosso mercado. Não só para o mercado de e-commerce, mas no caso de vocês, para a sociedade como um todo, né? Então, queria agradecer demais o tempo de vocês. Sei que vocês estão com muitos desafios para resolver, então o tempo é muito escasso. Mas obrigado por vir aqui trocar essa ideia com a gente e contar um pouco da história de vocês. Obrigada pela oportunidade, foi incrível. Obrigado pela oportunidade. E só para deixar uma última frase aí para qualquer empreendedor que estiver ouvindo a gente, o processo te fere, mas o propósito te cura. Cara, a gente sofre muito no processo, mas aí a gente tá aqui te contando todo o nosso propósito e é o que cura mesmo. Nossa, demais, gostei dessa. Obrigado. O processo te fere, mas o propósito te cura. A gente coloca no final das apresentações isso pra gente sempre lembrar. É duro, mas a gente tem um propósito claro, então isso faz a gente seguir. Eu vou escrever isso na parede do escritório lá de casa. Duvido. Vou te mandar. Não, vou fazer. Pra gente. Vou mandar pra vocês. Porque é isso, cara. No final do dia, é exatamente isso, cara. É porque a gente vai sofrendo, a gente vai apanhando e aí, beleza. Quando a gente tem uma conquista, a gente olha e fala, caramba, olha o meu propósito, até onde trouxe a gente, olha quem tá sendo impactado, olha o que... Beleza, eu apanhei pra caramba, mas olha o que eu tô devolvendo, né? É por isso que eu acordo todos os dias. É por esse propósito. Exatamente. Você apanha pra caramba e recebe a mensagem da entregadora falando que comprou um açaí pra cada filho. Isso aí, exatamente. Tô pronto pra apanhar mais. Tô renovado aqui pra apanhar mais. Exatamente. Bom demais. Caramba, essa frase. De verdade, vou colocar e depois eu te mando a foto. Beleza. Top demais. Valeu. E você que tá acompanhando aqui o canal da Start Econ, já sabe que toda segunda-feira tem episódio novo no canal da Start Econ, aqui no Café com Fundadores, episódios tão bons quanto esses aqui que a gente tá subindo hoje. Então, se você quer acompanhar mais esse conteúdo, segue aí o canal, se inscreve, comenta, compartilha, curte os 3 Cs e faz com que esse conteúdo também chegue a mais pessoas. E antes da gente finalizar, como que as pessoas conseguem encontrar vocês? Na Porta com BR? Boa. Bom, a gente tem nosso Instagram, na Porta Brasil, então na Porta tudo junto. Nosso LinkedIn também é na Porta Brasil. E tem o na Porta.digital, que é o nosso site. Perfeito. Na Porta.digital, isso para quem quiser contratar o serviço do Na Porta ou quiser ser entregador também. Perfeito, exatamente. Os dois. Show de bola. Então, se esse conteúdo chegou aí em você, que tem dificuldade, né, para as encomendas chegarem onde você mora, e você quiser ser o cara que vai promover o acesso às encomendas com qualidade, com experiência, entra no Na Porta também para você se tornar um entregador. Um integrador da comunidade com o ecossistema do e-commerce. Me sai bem, né? Boa. E um entregador para você levar as encomendas aí pro teu bairro, pra tua vizinhança e ajudar o Na Porta a chegar cada vez mais longe. Boa. Valeu? Então, gente, até o próximo episódio. Valeu e tchau. Falou. Muito bom, cara. Muito bom.